Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos 45 a 52, diz assim: Logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo que lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. E ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Nós temos aqui um texto maravilhoso, onde o Senhor Jesus realiza algo extraordinário aqui, e é maravilhoso podermos nos debruçar no texto bíblico e sermos instruídos pelo nosso Deus. É um grande privilégio ter ah, essa bênção de ser instrumento do Senhor para a vida dos queridos, para o coração do querido nessa noite. A minha oração é para que você tenha o seu coração aberto hoje, para que o Evangelho fale ao seu coração, para que o Senhor Jesus Cristo fale ao seu coração. E eu gostaria de pensar em algo importante com você aqui hoje. Se você é filho de Deus, você que está aí participando deste momento do Conexão com Deus, se você é filho de Deus, se você foi salvo pela sua graça, se os seus pecados foram perdoados por sua misericórdia, você não foi apenas perdoado, mas você é bem-vindo para um relacionamento íntimo com Jesus Cristo. Você foi chamado para estar com Ele, para ser amado por Ele. Você foi chamado para ter esse relacionamento, mas não só isso. Você foi chamado para uma nova maneira de viver, para uma nova maneira de viver. E eu posso dizer que essa maneira de viver é muito diferente e, de fato, radicalmente diferente do que muitos imaginam. Ela traz em nossa vida uma mudança radical, como jamais nós podemos imaginar. Então, viver com Jesus traz uma mudança radical, como nós nem sonhamos quando nós não conhecemos a Cristo. Agora, como que isso acontece? Como que isso ocorre? Você é chamado para viver por isso que nós chamamos de fé. Exatamente. Você é chamado a viver por isso que nós chamamos de fé. Entretanto, eu quero pensar aqui em algumas questões introdutórias com você, sobre essa questão que eu acabo de colocar, sobre esse viver pela fé. É interessante que a fé, ela não é natural para mim e para você. Ela não é natural a nós. A dúvida, sim, é natural. Duvidarmos, especialmente num tempo de pandemia, agora estão falando de segunda onda, e está vindo de novo, e vai ter lockdown. Então, a dúvida, ela sim nos domina. A ansiedade é natural a mim e a você. Olhar para o que os outros têm e começar a invejar essas coisas, isso é natural para nós. Esperar que a sua semana seja previsível, seja do jeito que você imagina nesse sentido, isso é natural. Nós temos sempre a esperança que talvez as tempestades e os problemas e as dificuldades, elas nunca vão chegar até nós. Isso é natural. Ter essa perspectiva é natural a nós. Confiar em nossa própria força, confiar em nossa própria sabedoria, confiar nas nossas habilidades, isso é natural para nós. Mas a fé, essa fé que a Escritura nos relata, esta fé não é natural a nós. É apenas um modo de vida radicalmente diferente e contraintuitivo, mas eu e você, quando recebemos a Jesus Cristo, quando somos tocados pelo toque do Espírito Santo, nós
somos chamados a viver por fé. E diante disso, eu quero pensar com você sobre esse texto que nós lemos, sobre esse tema que nós propomos aqui. Como que Deus nos prepara para viver pela fé? Como que Deus nos prepara para viver pela fé? Como que ele nos transforma em um tipo de pessoa que não vive apenas de maneira natural, como eu estava dizendo há pouco, que não vive apenas pela experiência, pela sua própria sabedoria, pelas circunstâncias, pelas garantias que nós temos neste mundo, ou de todas as outras maneiras pelas quais nós tentamos viver, mas nos transforma para vivermos por esse modo de vida distintivo e radicalmente novo, chamado de fé. Agora, eu quero lhe dizer algo que parece um pouco fora de contexto aqui, mas mais tarde vai fazer sentido para você. Aqui tem uma diferença muito interessante, uma diferença radical entre é, você ficar espantado, atônito, como nós vemos aqui no texto, né, aterrado, aterrorizado, e ter fé. Sim, há uma enorme diferença nessa perspectiva de espanto e fé. E tem algo muito peculiar aqui no Evangelho de Marcos, diferente da realidade dos outros evangelhos. Marcos mantém o foco em mostrar que Jesus Cristo, que Jesus de Nazaré é o Cristo, o Filho de Deus, de tal maneira que ele não nos deixa neutros nessa situação. Não há nenhuma neutralidade. Quando você lê o Evangelho de Marcos, ou você compreende, entende que Jesus é o Cristo, ou você rejeita isso. Então não há neutralidade, não há espaço para essa neutralidade. E nesse momento, aqui, nós vemos o Senhor Jesus trabalhando através do discipulado na vida dos seus discípulos. A maneira como ele desenvolve isso é extraordinária. E nós vemos aqui um propósito muito claro, muito evidente de Jesus. Eles não eram apenas receptores dessa mensagem, mas eles deveriam ser instrumentos nas mãos deste Redentor glorioso. E para isso acontecer, eles precisam ser trabalhados e preparados a viver pela fé, para se tornarem homens de fé. Então, é interessante a gente olhar para essa realidade, porque aqui nós vemos claramente como o Senhor Jesus trabalha ah, nessa perspectiva na vida dos discípulos. Há uma série aí que recentemente, algum tempo, acho que foi lançada, e agora, muito em breve, está para ser lançada a segunda temporada, e eu estou aqui aguardando, esperando logo que lancem essa série. É uma série que conta a vida de Jesus. Eu já divulguei aqui em nossa igreja essa série, não sei se os irmãos conhecem, mas se não conhecem, procurem lá, chama-se The Chosen, Os Escolhidos. E essa série, ela conta sobre a vida de Jesus e como Jesus trabalha com os discípulos. E eu fui muito impactado ao assistir essa série, porque ali mostra a realidade de como que Jesus se relacionava com os discípulos, aquele momento assim, que às vezes a gente até teoriza demais e coloca aquela ideia assim, parece uma coisa meio mecânica, mas ali nós vemos a humanidade de Cristo, vemos os discípulos como homens sendo trabalhados por Jesus e sendo transformados em homens de fé. Isso me chamou a atenção porque quando você vai ler os evangelhos, você vai perceber que os discípulos não são naturalmente homens de fé. Eles são trabalhados por Jesus para se tornarem homens de fé. E aí você lendo as escrituras, você percebe o Senhor agindo na vida deles e trabalhando no coração desses discípulos para que eles se tornem homens de fé. E ele fez isso inúmeras vezes. E nós vemos aqui no Evangelho de Marcos isso acontecendo. E ele mostra aos discípulos algum tipo de dificuldade. E então, quando os discípulos mostram alguma dificuldade, ele vem então e trabalha no coração desses discípulos, revelando quem ele é, a sua glória, a sua compaixão, o seu amor. E é interessante que quando nós olhamos para aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, desde o momento que nós recebemos a Jesus Cristo, que fomos transformados pela ação sobrenatural do Espírito Santo, Ele está trabalhando na maneira como nós interpretamos o mundo que nós vivemos.
na maneira como nós enxergamos o mundo, na maneira como nós pensamos sobre as situações, sobre as circunstâncias que nós vivenciamos. Então, Deus está fazendo isso e o Evangelho mostra isso de maneira muito clara, de maneira muito evidente, esse trabalhar de Deus nos seus discípulos, esse trabalhar através do discipulado. Essa é uma bênção preciosa daquilo que o Senhor Jesus faz na nossa vida. Ele fez com os discípulos e continua a fazer conosco. E é interessante que, olhando para o texto, nós vemos aqui que o texto diz assim, que logo a seguir compeliu Jesus e seus discípulos a embarcar, a passar adiante, para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. É interessante que os discípulos agora, eles começam a enfrentar um momento de dificuldade, um episódio muito difícil. Eles estão atravessando ali o Mar da Galileia. E aqui eles estão enfrentando um vento contrário que dificultava o trajeto deles. E se você olhar para os detalhes do texto, você vai perceber, você irá perceber que eles estão remando já há quase 8 horas. Eles entraram no barco logo ao cair da tarde, diz o texto. Logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar, a passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto despedia a multidão. E tendo se despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar. Então, veja, eles entraram no barco e ao cair da tarde estava ali no meio do mar, segundo diz o texto. E aí, se você segue no texto, você vai perceber que, e vendo-os a dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles. E aí, veja, eles entraram no cair da tarde, eles estavam no meio do mar, e já na quarta vigília da noite, por volta das 3 horas da manhã, 3 horas da manhã, eles entraram ali no comecinho da noite, finzinho da tarde, e 3 horas da manhã eles estão ali lidando, remando naquela situação difícil. E aí, então nós vemos ali, olhamos para esses homens e nós vemos essa confusão toda, e vemos também, nós temos que nos lembrar disso, que estes homens, alguns deles, eram pescadores, eles estavam acostumados a lidar com esse tipo de situação, lidar com o mar, só que agora parece que as habilidades deles não estão sendo suficientes para ajudá-los nesse momento. E aí é interessante perceber isso, porque estes homens que tinham essa realidade de trabalhar cotidianamente com o mar, agora eles estão enfrentando algo que eles não poderiam imaginar. E aí nós podemos pensar, meu Deus, que bagunça, que confusão. E eles estão lá no meio disso tudo. Agora, sabe o que me chama a atenção aqui, queridos? O que me chama a atenção nesse texto é o verso 45, que eu li há pouco. Diz assim, logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar, a passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Perceba que toda essa confusão, toda essa bagunça ali no mar, onde eles não conseguiam lidar com as suas próprias habilidades, era exatamente onde o Senhor Jesus queria que eles estivessem. Eles não estão lá porque eles não foram habilidosos, eles não estão lá porque eles não eram bons homens que lidavam com o mar, eles sabiam lidar, porque eles fizeram escolhas erradas, quem sabe, no seu roteiro ou no trajeto para atravessar o Mar da Galileia. Eles estão lá porque Jesus queria que eles estivessem lá, porque esse era o propósito de Deus. E aí você olha para tudo isso e você pensa, mas por quê? Eu não estou entendendo, pastor. Eu não estou entendendo, Wagner. Por que Jesus iria querer que os seus discípulos passassem por essa situação? Por que ele os chamaria para esse tipo de futilidade, talvez você pense? Muito além das forças deles, porque você acabou de dizer que o problema não era as habilidades dele. Além da sabedoria deles, muito além de todas as suas habilidades naturais de lidar com isso tudo. Por quê? Por que Jesus fez isso? Por que isso? E aí talvez você possa pensar assim e dizer da seguinte maneira: eu pensava que Deus é um Deus de amor.
Né? A Bíblia não diz que todos os cristãos, os crentes dizem que Deus é amor. Eu pensava que Deus é um Deus de amor. Eu pensava que Deus é um Deus de misericórdia. Eu pensava que Deus é um Deus de graça. Eu pensava que Ele tem que nos proteger e providenciar tudo que nós precisamos. E o que é isso? Por que isso? Por que Jesus queria que eles estivessem no meio daquela bagunça, daquela confusão? Sabe, meus amados, eu tenho descoberto algumas coisas a cada dia quando eu abro a Escritura Sagrada, quando eu vou aos pés da cruz. E sabe o que eu tenho descoberto? Eu tenho descoberto que Jesus me conhece muito melhor do que eu mesmo me conheço. Que Jesus me conhece muito melhor do que eu me conheço. Ele sabe, ele sabe quando eu posso ser egoísta, ele sabe quando você é egoísta. Ele sabe como nós somos tão comprometidos com os nossos planos e não com os planos dele. Ele sabe como nós somos auto-orientados. Ele sabe o quão cheios da nossa própria força, da nossa própria sabedoria nós somos. Então, sabe o que ele faz, queridos? Sabe o que Jesus faz com os discípulos? Ele os leva onde nós não pretendemos ir. Ele nos coloca onde nós não queremos estar. Ele revela quem nós somos, ele mostra quem nós somos, ele trabalha em nós para que possamos viver pela fé, para produzir em nós algo que nós nunca por nós mesmos poderíamos alcançar, que nós nunca poderíamos alcançar sozinhos. Jesus, ele nos leva onde não pretendemos ir para produzir em nós algo que nós não podemos alcançar por nós mesmos. Deus, em muitas ocasiões, levará você, meu querido, levará você, minha querida, para lugares onde você não quer ir. Ele vai tirar você da sua zona de conforto, a fim de produzir em você o que você não poderia conseguir por sua própria natureza, por sua própria conta. Sabe o que é isso, meu amado? Sabe como a Bíblia chama isso? A Bíblia chama isso de graça. A Bíblia chama isso de graça. Mas é preciso compreender isso, meus amados. Nós precisamos compreender a maneira que Jesus Cristo trabalha no nosso coração. A graça de Deus nem sempre vai ser um travesseiro maciozinho, nem sempre vai ser gostoso deitar na nossa cama confortável, nem sempre vai ser e trará momentos de paz para nós. Sabe, eu particularmente tenho passado alguns dias difíceis. Meu coração, ah, meu coração tem sofrido com algumas situações que eu tenho vivenciado. Mas eu fico às vezes me perguntando, Deus, por que que isso está acontecendo? E aí quando eu vou para a Escritura, Deus mostra que é a graça dele que ele está revelando na minha vida, porque ele quer trabalhar no meu coração, porque ele quer me tornar um homem que viva pela fé, não confiado em mim mesmo. E como dói isso, querido? Como é difícil isso para nós. E às vezes nós, no meio das nossas lutas, no meio das nossas dificuldades, da bagunça, da confusão que nós vivemos, e muitas vezes, quando nós clamamos, onde é que está a graça de Deus? Às vezes nós não percebemos, mas nós estamos recebendo a graça de Deus. Mas não a graça do alívio, da libertação, mas é graça. Mas é graça. Eu tenho algo importante a dizer para você nessa noite, meu querido. Em muitas ocasiões, a graça será desconfortável. A graça será desconfortável, sim, meu querido. A graça de Jesus, e muitas vezes, vem a nós de formas desconfortáveis, mas é graça. E porque naquele momento, essa graça talvez não pareça algo que nós queremos, mas ela está fazendo algo dentro de nós que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Se você é filho de Deus, não deve nomear as dificuldades da sua vida como um sinal da infidelidade ou da desatenção do nosso Deus, do nosso Senhor. Não leve o Senhor, e às vezes nós fazemos isso, né? Nós gostamos de julgar a Deus. Nós queremos levar o Senhor a um tribunal para questionar sua fidelidade, para questionar sua misericórdia, para questionar a sua bondade, o seu amor.
Nós fazemos isso por muitas vezes, meus amados. Mas não é isso que Deus quer da nossa vida. Não ouça as mentiras cruéis do inimigo que lhe dizem: onde está o teu Salvador agora? Porque essas dificuldades são, na verdade, a evidência empírica do zelo, do amor do seu Redentor na sua vida, meu amado. Você não está sendo esquecido, você está sendo amado. Você está sendo amado. Esse é o amor de Deus por nós. E como esse amor é extraordinário, meus queridos. É graça, é graça, é graça de Deus. A minha questão aqui é: você reconhece essa graça na sua vida? Você reconhece o poder de Deus que se opera, que é operado em meio à nossa fraqueza, que transforma-nos em homens, em mulheres, segundo o coração de Deus? Você reconhece essa graça, esse trabalhar de Deus? Mas o texto segue, versos 47 e 48, diz que ao cair da tarde estava no barco, no meio do mar, e ele estava sozinho em terra, e vendo em dificuldades a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. E aqui nós temos algumas observações teológicas muito significativas que nós devemos considerar sobre o fato de Jesus andar sobre o mar. A primeira é que, aqui, imediatamente, nós sabemos que este é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse é o Messias. Esse é o Cristo, esse é o Rei, este é o soberano, este é o Criador. Ele pode fazer qualquer coisa que ele queira com a sua criação. Este é o Senhor de todos. Nós não precisamos mais de evidências da divindade de Jesus Cristo. Quando ele quando ele dá o primeiro passo sobre a água, nós percebemos isso. Este é o Deus Todo-Poderoso. Pronto, a discussão está acabada. Encerrou o argumento. Não tem mais como argumentar sobre isso. Querido, olhe para isso. Jesus andou sobre as águas. Jesus andou sobre as águas. Dá para você imaginar o que é isso? Às vezes a gente olha para esse texto, por muitas vezes ele é tão conhecido, e muitos aqui escutam essa história desde pequenininho, desde criança, e que a gente parece que perde a grandeza, a majestade do que Jesus fez aqui. Quando ele dá o primeiro passo sobre aquelas águas, ele está mostrando o seu poder glorioso. Que o Senhor nos perdoe por não nos impressionarmos com isso. Ele andou sobre as águas. A nossa reação deve ser cair de joelhos, nos prostrar diante dele. Quem no universo é como Cristo? Quem é como o Senhor Todo-Poderoso? A nossa reação deve ser nos curvar perante esta glória maravilhosa. Mas às vezes nós dizemos ironicamente: ele estava andando sobre o mar. Né? Como se fosse uma coisa natural e simples. Né? Mas, querido, perceba. Olha o que você leu. Olha o que lemos aqui. Marcos poderia ter parado aqui, não ter falado mais nada no seu evangelho. Pronto, está provado que ele é o Cristo. Mas nós vemos isso de maneira extraordinária. Mas o Senhor quer trabalhar no nosso coração. E antes de ler a nossa Bíblia, nosso devocional, eu espero que você faça isso, querido. Eu oro para que você busque a Deus e diga assim: Senhor, abre o meu coração para perceber a verdade revelada na tua palavra, para perceber o poder do Senhor registrado nessas páginas. Ler a Bíblia é um relacionamento, querido. Não é um exercício acadêmico, não é um exercício informativo. É um relacionamento com Deus, é um relacionamento com o Deus da Escritura, com o Deus da Bíblia. Não lemos a Bíblia porque isso é bom para nós. Ler a Bíblia significa encontrarmos o Deus da Bíblia. Não é apenas decorar versículos bíblicos ou saber onde que as palavras bíblicas estão, mas é ser dominado na nossa mente, no nosso coração, por esta palavra. Isso é maravilhoso, isso é incrível. Mas há uma segunda observação aqui. E esta é a chave para nós entendermos toda essa cena. No minuto em que Jesus ele caminha, você sabe o que ele tem em mente. No momento
que ele anda sobre as águas, nós sabemos o que ele tem em mente, porque, fica comigo aqui, porque se tudo que Jesus, se tudo o que estava ali acontecendo, que Jesus tinha proporcionado, né, aos discípulos, e tudo que estava acontecendo com os discípulos, ah, ele poderia ajudá-los lá da margem onde ele estava. O texto diz que ele estava à margem. Ele poderia fazer uma oração e o vento cessar e os discípulos terem aquela dificuldade resolvida. Mas olha, ele não faz isso. Ele vai até eles de uma maneira poderosa, de uma maneira extraordinária, de uma maneira maravilhosa. Então, ele vai caminhando contra o vento. E por que, que ele está fazendo isso? Por que, que ele não vem depois da dificuldade? Ele está com os seus, queridos, lembre-se disso. Ele não vem depois, ele está com os seus no meio das lutas, das tribulações, das dificuldades. Isso é o que ele é. Isso é redenção, queridos. Ele vai ter com os seus. Sabe, meus amados, eu quero fazer uma confissão para você. É um pouco triste essa confissão. Quando eu estou em um daqueles momentos em que eu estou enfrentando algo que eu pensei que eu nunca enfrentaria, ah, eu não tenho fome de redenção. Eu não tenho fome de redenção. Eu só quero que aquilo acabe. Eu só quero resolver o problema. Eu só quero fazer aquilo que eu quero. Eu só quero fazer aquilo que eu quero. Eu quero que aquilo acabe logo. E aí, muitas vezes, nós clamamos: se você me ama, Deus, se você me ama, Deus, se o Senhor me ama, termine isso. Tire isso da minha vida, tire esse espinho, tire esse problema, tire essa pessoa que aflige o meu coração. Tire essa pessoa que está fazendo com que a minha família sofra. Tire essa situação, essa circunstância da minha vida. Eu quero que isso acabe. Sabe, meus irmãos, é interessante percebermos como Deus trabalha em nós. Essa semana eu estou preparando uma conferência que nós vamos ter, agora quarta, quinta e sexta. E o tema dessa conferência é uma conferência do Desafio Jovem do Brasil, Chamados para Amar. E eu recebi várias mensagens que serão ministradas nesses dias. Eu tenho sido tocado por Deus pelas mensagens, e é interessante perceber como nós temos a tendência natural de querer ser amados do jeito que nós desejamos, não do jeito que Deus quer. E às vezes nós chegamos diante de Deus e dizemos assim: Senhor, o Senhor ama mais o fulano de tal lá da igreja do que a mim. O Senhor não sabe o que está acontecendo na minha vida. Eu não consigo lidar com essa situação. Eu não tenho forças para isso. E às vezes nós medimos o nosso amor na medida que nós queremos, mas não na medida que a Escritura nos mostra. E quando nós percebemos a maneira como Deus trabalha conosco de verdade, não segundo os nossos desejos, egoístas, egocêntricos, centrados em nós, orgulhosos, quando nós vemos a maneira como Deus trabalha em nós e como Ele nos quebra, aí nós percebemos a redenção. E aí nós percebemos que Ele sempre está tomando a iniciativa, porque o amor de Deus toma a iniciativa. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Ele está vindo ao nosso encontro, ele vem trabalhar em nós, ele está muito mais comprometido com a nossa salvação e com o nosso crescimento do que a nossa pequena definição de felicidade. Às vezes, sabe o que nós queremos? Nós queremos que pandemia passe, nós não queremos pegar coronavírus, nós não queremos sofrer, nós não queremos ter falta de dinheiro, ter dificuldade financeira. Nós queremos ser felizes, mas Deus está muito mais comprometido com a nossa salvação e com a nossa redenção, com o nosso crescimento espiritual do que a nossa pequena definição de felicidade. O Senhor Jesus não veio a esse mundo para satisfazer a minha lista e a sua lista de desejos pessoais de bem-estar. Portanto, queridos, o que nós temos que fazer? Nós temos que adorar a Deus, louvá-lo, render a nossa vida em adoração a Ele. Agora, volte comigo à cena que esse texto nos remete.
Ainda nada mudou. O vento ainda está soprando, as ondas ainda estão agitadas e Jesus está andando sobre as águas. E o texto diz que ele queria tomar a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Olha só. Quando o texto diz que queria tomar-lhes a dianteira, a ideia é para que todos ali no barco pudessem vê-lo. E ele está dizendo: vocês não entenderam. Vocês não estão sozinhos. Eu estou aqui. A sua sabedoria, a sua experiência, a sua força, a sua habilidade, agora não vão levá-los aonde é que vocês precisam ir de verdade. O Messias, o Cristo os alcançou com a sua graça. Queridos, nós nunca estamos sozinhos no meio da tempestade. Por isso é importante você lembrar-se dessa verdade em todo o tempo, você pregar essa verdade para você mesmo. O Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Não existe ninguém mais influente na sua vida do que você mesmo, sabia disso? Você fala com você o tempo todo. Então lembre-se dessa verdade da Escritura. Pregue a você mesmo. Não ouça as vozes e os barulhos deste mundo que está perdido no maligno e que vive uma filosofia contrária à Escritura. Não. Não pregue, não escute esse tipo de mensagem. Escute a mensagem da redenção. A mensagem bíblica e pregue ela para você, para o seu coração todos os dias. O evangelho que você prega, o evangelho que você crê, o evangelho que você vive, esse sim, o evangelho verdadeiro e real, será a diferença na sua vida. A graça de Deus operando. Então, Jesus mostra o que esse evangelho faz. Ele habita na vida desses homens e os transforma pela graça. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Essa é a esperança retratada nessa passagem. Mas o que aconteceu depois aqui? Os discípulos no barco estão ali, atônitos. Eles não estão ali animados com aquela cena, porque o texto diz que eles viram um fantasma e gritaram. Eles acharam que Jesus era um fantasma. Ao invés deles ficarem encorajados, eles ficaram aterrorizados. Eles acharam, né, que Jesus era um fantasma. E pense comigo, por que eles pensaram que Jesus era um fantasma? Esses discípulos estão, parece que, totalmente despreparados nesse momento. Eles já tinham presenciado tantos milagres, onde Jesus havia realizado esses milagres maravilhosos, onde ele tinha revelado a sua glória, a cura de um endemoniado, o leproso, o paralítico, a mulher do fluxo de sangue, a ressurreição da filha de Jairo, a multiplicação de pães e peixes. Por que eles estão aterrorizados? Quero te fazer uma pergunta, querido. Quando a dificuldade vem até você, o que é que você faz? Como é que você reage? Agora, nesse momento que nós estamos vivendo esse tempo, como é que você reage nisso tudo? Você se pergunta onde Deus está? Será que você pergunta se Ele está ouvindo as nossas orações? É muito mais fácil para nós vermos fantasmas, ficarmos paralisados, aterrorizados, do que vermos Jesus. E às vezes, olhando para essas vozes que se levantam no nosso mundo, nós ficamos desencorajados, deprimidos, paralisados, imobilizados, como se nunca tivéssemos visto a manifestação da glória de Deus, como se Deus nunca tivesse realizado nada em nossa vida. É isso que está acontecendo naquele barco. Agora, o que acontece a seguir é maravilhoso. Nesse momento em que Jesus produz essa circunstância, ele revela a sua glória. E os discípulos aqui simplesmente não estão entendendo. Aqui nós vemos o Senhor Jesus ministrando a esses corações confusos e ele diz: tenham bom ânimo. Sou eu, não tenham medo. As palavras de Jesus aqui são importantes no texto. Ele está dizendo aqui, olha, o eu sou está aqui com vocês. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, aquele que tem sustentado a aliança, aquele que provê todas as coisas, o Redentor, aquele que criou tudo, o único que detém todas as coisas em suas mãos. O eu estou aqui. E aqui nós vemos uma mudança de paradigma. Se cremos realmente nisso, se a sua vida foi alcançada pela graça transformadora de Cristo, nunca mais estaremos sozinhos, nunca mais seremos os mesmos, porque nós sabemos que o eu sou está conosco.
Perceba as implicações dessa realidade, meu querido. Para aqueles momentos de dificuldade no lar, com os filhos, com o casamento, você sabe que você não está sozinho, meu irmão, minha irmã. O eu sou está com você. Quando você está enfrentando deslealdade em um relacionamento, isso quebra o seu coração, deixa você devastado. E você não quer mais nem pensar nisso, e você acorda todas as manhãs e vive essa realidade, e dá aquele nó na garganta, na boca do estômago, e aí você sabe que não está sozinho, porque o eu sou está com você. O eu sou está com você. Quando você enfrenta a perda de um amigo querido, de um ente querido, que é levado de maneira inesperada e você é assaltado pela dor e pelo sofrimento, você sabe que você não está sozinho. E o eu sou consola o seu coração, porque ele está com você. Sabe, meus amados, a graça não é apenas perdão para o passado ou esperança para o futuro. A graça é sobre agora. É sobre aquilo que Deus está fazendo na sua vida agora. Portanto, meu amado, abrace essa graça do Senhor Jesus Cristo agora, hoje. O eu sou entrou em seu coração pela graça e não estamos mais sozinhos. Nunca mais, nunca mais. E olha só o que acontece na sequência do texto. Verso 51. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Agora Jesus entra no barco. E só neste ponto que tudo muda de fato. Agora, a maneira como os discípulos olham é diferente. O vento cessa, as ondas se acalmam. Então ele diz o texto aqui que eles ficaram atônitos, surpresos. E Marcos é muito direto em seu relato aqui, e ele mostra a razão por que eles ficaram surpresos. Qual é a razão dessa diferença que nós falamos no início, entre ficar atônitos, ficar espantado e ter fé? O espanto é essencialmente algo que você faz com o seu cérebro. O espanto é este, quando você é levado além das categorias e consegue explicar ou definir. Isso é espanto. Já a fé, ela nos leva não simplesmente a um exercício cerebral, racional, mas a um compromisso do coração com uma realidade que muda toda a forma como nós vivemos. Há uma diferença significativa entre essas duas questões. Você pode se surpreender com uma pregação que ouve todos os domingos, ou que ouve às segundas-feiras aqui no Conexão com Deus. E isso não o levará necessariamente a viver pela fé. Mas você pode se surpreender, quem sabe, com uma música de adoração, com a grande história da redenção, ou com pessoas da sua comunidade, com seus testemunhos abençoados, com todas as formas que Deus faz, as coisas e como Deus sustenta, e mesmo assim ainda não viver pela fé. Agora, existe uma profunda diferença entre espanto, surpresa e fé. Os discípulos não deveriam se surpreender. Para eles, isso não deveria ter sido um momento de surpresa, de ficarem atônitos ou espantados. Aqui, eles deveriam ter, e deveria ser um momento de fé. E Marcos nos diz o porquê de tudo isso, o porquê que eles não tiveram um momento de fé. Sabe por quê, querido? O verso 52 responde. Eles ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Veja a explicação de Marcos. Quando ele diz que eles não haviam compreendido o milagre dos pães, o que ele quer dizer é que eles não haviam aprendido as lições que o Senhor Jesus tinha ensinado anteriormente, no texto que vem anteriormente a este. Os milagres de Jesus revelam a sua compaixão para aliviar as dificuldades das pessoas, mas eles significavam muito mais do que isso. Os milagres que Jesus estava fazendo, que Jesus estava realizando, tinha o propósito de ensinar o evangelho. Eles deveriam pregar o evangelho. O evangelho estava sendo ensinado naqueles milagres. Jesus, nos milagres, está redefinindo quem são essas pessoas. Jesus, nos milagres, ele redefine o que eles precisam, o que é mais necessário, que não é só a necessidade física ou a cura, mas sim é a salvação dos pecados. Jesus, nos milagres, está confrontando as pessoas com suas incapacidades e mostrando o seu poder, a sua glória. Os milagres pregam o evangelho, os milagres foram sermões do Senhor.
Eles não estão lá apenas porque Jesus é compassivo, eles certamente estão lá porque ele é compassivo. Sendo assim, o que o milagre dos pães nos mostra? Nos ensina que Jesus é o fornecedor final, ele vai providenciar todas as coisas. Ensina que Jesus é o pão da vida. É somente quando você come da sua carne e bebe do seu sangue, é somente quando você entrega-se pela fé a este Senhor, o seu coração ficará satisfeito, porque nada deste mundo pode satisfazer o seu coração. Esse milagre é uma lição intencional, muito específica para aprendermos discernimento. Eles não aprenderam as lições. E a minha pergunta para você nessa noite é: nós já aprendemos essas lições? Você já aprendeu as lições que precisa aprender? Sabe por que os discípulos não aprenderam as lições? Porque eles estavam com o seu coração endurecido. Tinha o coração duro. A minha questão com você, meu amado, é: o quanto você está disposto a perceber o que Cristo está fazendo na sua vida, aquilo que Ele está ensinando? Muitas vezes nós somos resistentes à mudança. Os discípulos eram resistentes à mudança. E se você olhar para os evangelhos, é porque eles estavam satisfeitos com aquilo que eles eram. Eles estavam satisfeitos. Não havia fome, não havia desejo por mudança. Assim tá bom, assim tá tranquilo. Não quero mexer nas coisas aqui não. Aqui tá muito bom, não mexe nas coisas aqui não. Deixa a minha vidinha assim. Vamos continuar vivendo desse jeito, não mexe comigo não. Tá tudo muito bom, tudo muito tranquilo. Não pense, queridos, que a crise da igreja está ligada à insatisfação. Porque nós ficamos satisfeitos facilmente, nós estamos muito satisfeitos. E quando estamos satisfeitos, nós não ansiamos por mudanças. Nós não desejamos crescer, aprender lições do eu sou. Não meditamos nas lições que o Redentor está nos ensinando de novo, de novo, de novo. E por quê, queridos? Porque nós estamos satisfeitos com o pouco conhecimento teológico que nós temos. Estamos satisfeitos com a pouca alfabetização bíblica que nós temos. E às vezes nós contentamos com esse tipo de fé, que se resume a alguns momentos na nossa semana, e nós fazemos essa separação. Mas não estamos profundamente tristes com a necessidade e o desejo de ter mais de Deus. Amado, eu e você recebemos o maior presente que poderíamos receber. O eu sou está conosco. Ele está no barco. Ele está na nossa vida. Eu não sei você, meu amado. Eu não sei você. Mas eu quero me debruçar aos pés desse Redentor e ser ministrado por ele. Eu quero adorá-lo, quero viver para a glória dele. Que você, ouvindo essa mensagem, para a glória de Deus, não fique espantado, meu querido, não fique atônito, não fique aterrorizado, mas que você possa responder e viver pela fé para o seu Redentor. Se você ainda não tem vivido pela fé, eu quero convidá-lo a fazer isso agora. Que você possa viver pela fé. Se você já foi alcançado por sua graça, eu quero convidá-lo a desejar mais. Não fique satisfeito com o que você tem. O Senhor tem muito mais. Nós temos muito mais para conhecer do Senhor. Se lance nesse relacionamento. Que Deus abençoe a sua vida. Esse é o desejo do meu coração para você nessa noite. Que Deus te abençoe, meu amado.